Ao atravessar um estacionamento vazio, um empresário no auge da carreira encontra uma menina ferida escondida atrás de uma coluna .***. Assustada e descalça, ela diz ter perdido tudo por causa de um homem mau que constrói prédios. Intrigado com a coincidência e os detalhes que ela revela, ele começa a suspeitar que há algo obscuro demais nessa história. Sem saber, está prestes a descobrir que o monstro que destruiu a vida da criança tem seu próprio rosto. A Avenida Faria Lima brilhava sob o sol escaldante de janeiro, enquanto Tiago Mendonça atravessava o saguão refrigerado do edifício que agora oficialmente pertencia ao Grupo Horizonte. Aos 42 anos, o empresário paulistano acabara de fechar a maior aquisição imobiliária da década. O complexo Jardins Corporate, um quarteirão inteiro no coração financeiro de São Paulo, avaliado em quase 2 bilhões de reais. A transação, celebrada com champanhe e aplausos na sala de reuniões, consolidava sua posição entre os maiores empreendedores do país. Tiago, o governador, ligou para parabenizar. Quer marcar um jantar na semana que vem? Informou Denise, sua secretária executiva, enquanto ele recolhia a pasta de couro italiano e ajustava o relógio suíço no pulso. Agradeça e confirme. E avise que vou embora mais cedo hoje. Preciso de algumas horas para processar o que acabamos de conquistar, respondeu, permitindo-se um raro sorriso ***. A conquista era o ápice de uma trajetória meteórica, filho de um pequeno corretor de imóveis. Da Zona Norte, Tiago havia transformado a imobiliária familiar em um império que agora moldava o skyline paulistano. O homem que redesenha São Paulo, como a revista Forbes o descrevera no mês anterior ***, dispensou o motorista, queria dirigir seu próprio Porsche hoje, sentir o controle em suas mãos, como uma extensão do poder que acabara de consolidar. Desceu sozinho até o estacionamento subterrâneo, saboreando mentalmente os números do contrato recém-assinado. Eram 5 torres comerciais, 3 residenciais e um shopping de luxo. Mais de 500 mil de metros quadrados que triplicariam, de valor nos próximos 5 anos, segundo suas projeções. O estacionamento estava quase vazio àquela hora da tarde. Os saltos italianos ecoavam no concreto enquanto caminhava até sua vaga privativa. Foi quando um movimento sutil entre as colunas chamou sua atenção. Tiago parou, instintivamente levando a mão ao bolso onde guardava o celular. Tem alguém aí? Silêncio. Já ia seguir quando ouviu um soluço abafado. Contornou a coluna e encontrou, encolhida na penumbra, uma menina. Não teria mais que 8 anos, cabelos cacheados emoldurando um rosto sujo de poeira e lágrimas secas. Vestia uma camiseta desbotada do Corinthians, muitas vezes maior que seu corpo franzino. Estava descalça, os pés pequenos cobertos de cortes e sujeira. O que você está fazendo aqui? Perguntou, confuso ***. A menina se encolheu ainda mais, como se quisesse fundir-se com a parede. Tiago olhou ao redor, procurando algum adulto responsável, mas estavam completamente sozinhos no amplo espaço subterrâneo. Não vou machucar você, garantiu, abaixando-se para ficar na altura da criança. Como se chama? Júlia, respondeu, em voz quase inaudível. Onde estão seus pais, Júlia? Ela abraçou os próprios joelhos. Minha mãe não voltou. Como assim não voltou? Você está aqui sozinha. Há quanto tempo? 3 dias, respondeu, os olhos castanhos enormes fixos nos dele. Eu contei as vezes que ficou escuro. Tiago sentiu um nó na garganta. 3 dias? Uma criança de 8 anos, sozinha num estacionamento por 3 dias? Sua mãe trabalha aqui? Perguntou, tentando manter a calma. Ela limpa escritórios de noite. A gente morava na casa bonita com flores, mas o homem mau que constrói prédios derrubou tudo. Algo naquela frase atingiu Tiago como um soco. Tentou ignorar, concentrando-se na situação imediata. Você está com fome? Perguntou, já sabendo a resposta ***. Júlia assentiu timidamente. Tiago tirou o paletó azul marinho e envolveu os ombros da menina. Vamos fazer o seguinte.
Vou levar você para um lugar seguro, dar comida e ligar para a polícia encontrar sua mãe. Tudo bem? Júlia hesitou, os olhos assustados estudando o rosto do empresário. Você promete que não vai me machucar? A pergunta, tão inocente quanto devastadora, fez Tiago engolir em seco. Prometo, Júlia. Vou cuidar de você até encontrarmos sua mãe. Depois de alguns segundos, ela estendeu uma mão pequena e calejada. Tiago a ajudou a se levantar e notou que ela mancava. Sem pensar duas vezes, pegou-a no colo. Pesava tão pouco que pareceu desproporcional à idade que aparentava Dot Asterisk. No carro, Júlia observava tudo com olhos arregalados, tocando timidamente o couro dos bancos. Tiago dirigiu até seu apartamento na cobertura do edifício Cidade Jardim, tentando decidir como proceder. A polícia seria a opção lógica, mas algo o incomodava na história da menina, algo que precisava entender antes Dot Asterisk. Ao chegarem, Sueli, a governanta, arregalou os olhos. Senhor Tiago. Sueli, esta é Júlia. Ela precisa de um banho, roupas limpas e uma boa refeição. Pode providenciar enquanto faço algumas ligações? A governanta, já recuperada da surpresa inicial, assentiu e estendeu a mão para Júlia, que hesitou, olhando para Tiago em busca de aprovação. Vai com ela. Sueli vai cuidar bem de você. Enquanto Sueli levava Júlia para o banheiro da suíte de hóspedes, Tiago ligou para Ricardo, seu assistente pessoal. Preciso que você verifique algo com urgência. Uma funcionária da equipe de limpeza noturna do Horizonte Tower pode estar desaparecida. Não sei o nome, mas tem uma filha chamada Júlia, cerca de 8 anos. Enquanto aguardava informações, Tiago tentou trabalhar, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem de Júlia encolhida no estacionamento. O homem mau que constrói prédios. A frase ecoava em sua mente Dot Asterisk. Uma hora depois, Sueli o chamou. Júlia estava na sala, limpa e alimentada, vestindo uma camiseta de Tiago que parecia um vestido nela. Os pés, agora visíveis sem a camada de sujeira, revelavam pequenos cortes e uma cicatriz em forma de meia-lua no calcanhar esquerdo. Dot Asterisk. Tiago sentou-se no sofá ao lado dela. Está melhor agora. Ela assentiu, parecendo mais relaxada. Seu olhar vagou pela sala até parar nas fotos sobre a lareira. Posso ver? Perguntou, apontando para os porta-retratos. Claro. Júlia levantou-se e examinou as fotos. Tiago em formaturas, premiações, inaugurações. Então ela pegou um porta-retrato antigo, de madeira desgastada, que destoava da decoração minimalista. Esse não é seu, comentou Tiago, confuso. É meu, disse Júlia, abrindo a parte traseira do porta-retrato com a familiaridade de quem conhecia bem o objeto. De dentro tirou uma foto amassada. Uma mulher jovem e Júlia sorrindo, compartilhando um picolé num parque. Eu trouxe da nossa casa antes de derrubarem. Tiago pegou a foto intrigado, e então seu coração falhou uma batida. Ao fundo da imagem quase imperceptível, havia um homem de terno falando ao telefone. Ele mesmo 3 anos atrás, no Parque Ibirapuera, no dia em que fechara o acordo para seu primeiro grande empreendimento, o residencial Vila Paradiso. Júlia, onde ficava sua casa? A casa bonita com flores que você mencionou. No jardim. Das acácias, respondeu ela, a voz repentinamente triste. Tinha uma cerca branca e minha mãe plantava gerânios vermelhos. Dona Zilda, nossa vizinha, fazia bolo de fubá para mim todo domingo. Jardim das Acácias. O nome atingiu Tiago como um raio. Era exatamente o terreno onde agora se erguia o luxuoso Vila Paradiso, seu primeiro grande sucesso, o empreendimento que o catapultara ao estrelato no mercado imobiliário. Uma antiga comunidade de casas simples, que sua empresa havia adquirido a preço baixo e transformado em um condomínio de alto padrão. O celular tocou, salvando-o momentaneamente do turbilhão de pensamentos. Era Ricardo. Senhor, encontrei a informação. Raquel Santos, 32 anos, equipe de limpeza do Horizonte Tower. Não aparece no trabalho há 3 dias.
Enviei a ficha dela para seu e-mail. Asterisque Tiago desligou sem responder, um nó formando-se em sua garganta. Abriu o e-mail no celular e viu a foto da funcionária. Era a mesma mulher da fotografia, a mãe de Júlia. Sua mãe se chama Raquel? Perguntou. A voz estranhamente rouca, ***. Júlia assentiu, abraçando o porta-retrato. Ela vai voltar, né? Ela sempre volta. Tiago não respondeu. Na tela do celular, a ficha continuava. Anterior residência, conjunto habitacional Jardim das Acácias, desapropriado. Para a construção do residencial Vila Paradiso, Grupo Horizonte, ***. A coincidência era assustadora demais para ser ignorada. Tiago olhou para Júlia, que agora folheava distraidamente uma revista de arquitetura sobre a mesa de centro. Não era apenas uma criança perdida que o destino colocara em seu caminho. Era muito mais que isso. Era o reflexo vivo das consequências de suas ações. A materialização da miséria que sua fortuna ajudara a criar ***. E, em algum lugar, Raquel Santos, a mãe de Júlia, estava desaparecida há 3 dias. O mesmo período em que sua filha sobrevivia sozinha, num estacionamento subterrâneo, escondida entre colunas de concreto, no edifício onde a mãe limpava o luxo alheio, enquanto tentava reconstruir a vida que ele, Tiago Mendonça, havia destruído, sem nem mesmo notar ***. A madrugada encontrou Tiago Mendonça sentado em seu escritório, o brilho do notebook iluminando seu rosto tenso. Júlia dormia no quarto de hóspedes, exausta após o banho quente e o jantar. Ele deveria estar celebrando a maior conquista de sua carreira, mas em vez disso, vasculhava obsessivamente os arquivos da empresa, buscando respostas que começava a temer encontrar ***. A suspeita que nascera ao ver aquela foto havia se transformado em uma certeza dolorosa. Júlia e sua mãe eram vítimas diretas de seus empreendimentos. O residencial Vila Paradiso, construído onde antes existia o Jardim das Acácias, era seu orgulho, o projeto que o colocara no mapa. Mas a que preço? Acesso ao banco de dados corporativo, senha de administrador, digitou, inserindo as credenciais que poucos na empresa possuíam. Uma nova tela se abriu. Projetos finalizados, Vila Paradiso, documentação confidencial. O relatório completo da aquisição do terreno preencheu a tela. Tiago passou a mão pelo rosto, sentindo o cansaço e algo mais. Culpa, enquanto abria a pasta Desapropriações. Ali estava. Planilha detalhada com cada família removida do Jardim das Acácias. Na linha 127, Santos, Raquel, residente desde 2010, um dependente menor, Santos, Júlia. Situação, indenização mínima aprovada. Tiago clicou no item, abrindo detalhes do processo. Um documento digitalizado mostrava um recibo de pagamento de $22,500 como indenização pela desapropriação. No entanto, o status indicava pagamento pendente. Como assim pendente? O projeto foi concluído há 2 anos, murmurou para si mesmo, continuando a investigação. Encontrou a resposta alguns cliques depois. A empresa terceirizada responsável pelos pagamentos de indenizações, a RGT Soluções Imobiliárias, havia declarado falência logo após receber os fundos do Grupo Horizonte. Os valores nunca chegaram às famílias. Meu Deus, sussurrou passando para a próxima página. O departamento jurídico havia elaborado um documento interno avaliando os riscos. Impacto financeiro para regularização, 7 milhões. Impacto reputacional severo. Recomendação: manter sigilo e gerenciar reclamações individualmente. Probabilidade de ações coletivas, baixa, considerando o perfil socioeconômico dos reclamantes. A frieza daquelas palavras o chocou. E o pior estava por vir. Na pasta Correspondências, encontrou 17 tentativas de contato feitas por Raquel Santos nos últimos 2 anos. E-mails, cartas protocoladas, registros de visitas à sede negadas pela segurança. A última tentativa datava de apenas 1 semana atrás, e em cada uma dessas tentativas,
havia uma notificação interna com a mesma instrução. Arquivar sem resposta. Determinação da presidência. Tiago sentiu um calafrio. Ele não se lembrava de ter dado tal ordem, mas reconheceu sua assinatura digital no memorando que estabelecia essa política. Provavelmente, um dos muitos documentos que aprovava sem ler, confiando em sua equipe para resolver problemas menores enquanto ele se concentrava na estratégia. Continuando sua busca, descobriu algo ainda mais perturbador. O pequeno apartamento, onde Raquel vivia atualmente, no bairro do Belenzinho, pertencia a um fundo de investimentos imobiliários que, após 3 empresas de fachada, levava ao próprio Grupo Horizonte. E o edifício inteiro estava programado para demolição em 2 meses, para dar lugar a outro empreendimento de luxo. Seria o segundo despejo, murmurou incrédulo. Tiago fechou o laptop e caminhou até a varanda da cobertura. São Paulo se estendia a seus pés, uma constelação de luzes na madrugada. Quantas daquelas luzes representavam prédios que ele havia construído? E quantas vidas haviam sido atropeladas no processo? O som de passos leves o despertou desses pensamentos. Júlia estava parada na porta da varanda, descalça, vestindo o pijama emprestado de seda que mais parecia um vestido nela. Tive um pesadelo, disse, a voz pequena ***. Tiago hesitou, desacostumado a lidar com crianças. Então se aproximou e se ajoelhou para ficar na altura dela. Quer contar qual foi? Sonhei que minha mãe não voltava mais, respondeu, os olhos marejados. Igual ao meu pai que foi embora quando eu era pequena. Tiago sentiu um aperto no peito. Vamos encontrar sua mãe, Júlia, eu prometo. A menina o estudou com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Por que você está ajudando a gente? Adultos ricos não ajudam pessoas como nós. A pergunta o pegou de surpresa. Nem todos os adultos ricos são maus, respondeu automaticamente, mas as palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. O homem que derrubou nossa casa era rico. Ele nem olhou para nós quando minha mãe tentou falar com ele. Tiago engoliu em seco. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas sem perceber o mal que estão causando. Minha mãe diz que isso não é desculpa, respondeu Júlia com uma sabedoria além de sua idade. Ela diz que a gente sempre sabe quando está machucando alguém. O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Tiago ajudou Júlia a voltar para a cama e ficou ao seu lado até que ela adormecesse novamente. De volta ao escritório, tomou uma decisão. Precisava encontrar Raquel Santos, mas sem expor seu envolvimento na tragédia que havia se abatido sobre aquela família. Pela manhã, depois de garantir que Júlia estava confortável com Sueli, Tiago convocou Ricardo para uma reunião, urgente em seu apartamento. Preciso que você encontre essa mulher com a máxima discrição, instruiu entregando a ficha de Raquel. Ninguém na empresa pode saber. Use recursos próprios, não corporativos. Ricardo, um homem de eficiência inquestionável e poucas perguntas, assentiu. Posso perguntar por quê? Você viu a menina que está hospedada aqui? É filha dela. A criança foi encontrada abandonada e estou ajudando apenas isso. Entendo, respondeu Ricardo, embora seu tom sugerisse que não entendia completamente. Devo acionar autoridades? Não ainda, respondeu Tiago rapidamente. Quero evitar burocracia e exposição desnecessária. Vamos encontrá-la primeiro e avaliar a situação. Enquanto Ricardo saía com sua missão, Tiago recebeu uma ligação de Denise. Senhor Mendonça, o conselho está reunido aguardando sua apresentação sobre a aquisição do Jardins Corporate. O senhor está atrasado quase 1 hora. Tiago. Havia esquecido completamente da reunião, algo impensável até ontem. Informe que tive uma emergência familiar, vou remarcar. Familiar? Questionou Denise surpresa. Todos sabiam que Tiago não tinha família próxima. Seus pais haviam falecido há anos e ele nunca se casara, dedicando-se exclusivamente à empresa. Apenas transmita a mensagem, Denise. Durante o dia, enquanto cuidava de Júlia e aguardava notícias de Ricardo, Tiago continuou sua investigação pessoal.
Descobriu mais detalhes sobre como sua empresa operava remoções, sempre dentro da legalidade, mas explorando cada brecha e pressionando famílias vulneráveis a aceitarem acordos desfavoráveis. As indenizações, quando pagas, eram calculadas pelo valor mínimo permitido por lei, ignorando completamente o valor afetivo ou o impacto social das remoções. No início da tarde, Júlia mostrou sinais de inquietação. "Quando vamos procurar minha mãe?" perguntou durante o almoço, brincando com a comida em vez de comer. "Já tem pessoas procurando por ela", respondeu Tiago, tentando soar confiante. "E se aconteceu algo ruim? Ela nunca me deixaria sozinha tanto tempo." Asterisco. Tiago não sabia o que responder. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. "Informação preliminar urgente. Raquel Santos deu entrada no Hospital Municipal do Tatuapé há 3 dias. Estado grave. Ligo em 10 minutos com detalhes." Asterisco, o chão pareceu sumir sob seus pés. 3 dias exatamente quando Júlia ficou sozinha. Mas o que teria acontecido? Asterisco. Quando o telefone tocou, afastou-se para que Júlia não ouvisse. Ela foi atropelada ao atravessar a Avenida Celso Garcia, próximo à estação Tatuapé do metrô, informou Ricardo. Testemunhas relatam que um carro de luxo avançou o sinal e fugiu sem prestar socorro. A vítima carregava uma pasta com documentos, que está guardada entre seus pertences no hospital. Qual é o estado dela? Trauma craniano severo, está em coma na UTI. Os médicos não dão prognóstico de recuperação ainda. Asterisco, Tiago sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Descobriu mais alguma coisa sobre ela? Apenas que ela tem visitado diversas instituições nos últimos dias. A sede do Grupo Horizonte, a Defensoria Pública, alguns escritórios de advocacia. Parece que estava em algum tipo de batalha legal. Alguma identificação do veículo que a atropelou. Câmeras de segurança registraram parcialmente a placa. A polícia está investigando, mas sem muito empenho, pelo que pude perceber. Sabe como é nesses casos? Asterisco, sim, Tiago sabia. Uma mulher pobre, sem influência, atropelada numa avenida movimentada. O caso provavelmente seria arquivado em poucas semanas. Obrigado, Ricardo. Mantenha-me informado e não comente isso com ninguém. Asterisco. Desligou o telefone e voltou à sala, onde Júlia desenhava em um bloco de notas. Como dizer a uma criança de 8 anos que sua mãe estava entre a vida e a morte num leito de hospital? E como explicar que, indiretamente, ele era responsável por todo o sofrimento daquela família? Júlia, chamou suavemente, sentando-se ao lado dela. Descobri onde sua mãe está. Asterisco. Os olhos da menina se iluminaram. Onde? Podemos ir ver ela. Agora? Ela está no hospital, disse Tiago, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ela se machucou e os médicos estão cuidando dela. Ela está machucada? A voz de Júlia tremeu. É muito grave? Os médicos estão fazendo tudo o que podem, respondeu, sem conseguir mentir completamente. Vamos visitá-la agora, mas preciso que você seja forte, ok? Asterisco, Júlia assentiu, seus olhos de repente mais velhos que sua idade. Enquanto ela ia com Sueli pegar um casaco, Tiago olhou novamente para a foto que encontrara no porta-retrato. Mãe e filha sorridentes no parque, e ele ao fundo completamente alheio, falando ao celular, provavelmente fechando o negócio que destruiria o lar delas, ***. O contraste não poderia ser mais claro. Enquanto ele celebrava milhões, aquelas duas dividiam um simples picolé, sem saber que suas vidas estavam prestes a desmoronar por causa de suas decisões empresariais ***. Pela primeira vez em anos, Tiago Mendonça, o poderoso empresário que moldava o horizonte de São Paulo, sentiu vergonha de quem havia se tornado ***. O Hospital Municipal do Tatuapé fervilhava de atividade quando Tiago e Júlia chegaram. A recepção lotada, o cheiro de desinfetante no ar e os longos corredores mal iluminados contrastavam brutalmente com as clínicas particulares que Tiago frequentava. Era um mundo diferente,
Um Brasil que ele conhecia apenas por estatísticas em relatórios corporativos. Viemos ver Raquel Santos, informou Tiago à recepcionista, que digitou o nome sem erguer os olhos do computador antigo. UTI, segundo andar. Só é permitida a entrada de familiares diretos durante o horário de visita, que começa em... Ela consultou o relógio. 40 minutos. Sou a filha dela. Júlia se manifestou apertando a mão de Tiago com força. A recepcionista finalmente olhou para eles, seus olhos passando da menina ao empresário em seu terno impecável. A incongruência era evidente. E o senhor? Asterisque Tiago, hesitou. Um amigo da família. Familiares apenas. A menina pode entrar com outro adulto responsável. Eu sou responsável por ela agora, insistiu, mantendo a voz calma, mas firme, ***. A recepcionista parecia pronta para negar novamente quando uma médica de jaleco se aproximou. Algum problema, Shirley? Doutora Camila, estes são visitantes da paciente Raquel Santos da UTI. Estou explicando as normas de visitação. ***. A médica, uma mulher negra de cerca de 40 anos com expressão cansada, mas gentil, olhou para Júlia e seus olhos suavizaram. Você. Deve ser a filha da Raquel, disse abaixando-se para ficar na altura da menina. Sua mãe está sob meus cuidados. Júlia assentiu, os olhos já marejados. Ela vai ficar boa? Doutora Camila hesitou, depois olhou para Tiago. Podemos conversar. Shirley, pode ficar com a menina um minuto? Tem uma máquina de lanches ali no corredor, pediu a médica à recepcionista, que assentiu relutante ***. Quando se afastaram, a médica encarou Tiago com intensidade. O senhor é parente? Não, encontrei a menina sozinha. A mãe dela trabalhou para minha empresa. Entendo. A situação é delicada. Raquel sofreu traumatismo craniano grave. Está em coma induzido após uma cirurgia para reduzir o inchaço cerebral. Quais são as chances de recuperação? Perguntou Tiago, sentindo a garganta seca. É cedo para um prognóstico definitivo. Os próximos dias serão cruciais. Ela fez uma pausa. O senhor tem como contatar outros familiares? A menina não deveria ficar sozinha numa situação dessas. Já. Verifiquei. Não há outros familiares próximos. O pai abandonou a família há anos. Doutora Camila suspirou. Nesse caso, deveríamos acionar o conselho tutelar. Não, reagiu Tiago mais bruscamente do que pretendia. Baixou a voz. Quero dizer, não é necessário. Posso cuidar dela temporariamente. Tenho recursos e espaço, e a menina já está confortável comigo. A médica o estudou com ceticismo. E por que o senhor faria isso? Desculpe a franqueza, mas não é comum ver executivos. Ela indicou seu terno e relógio caros, assumindo responsabilidade por crianças que mal conhecem. A pergunta pegou Tiago desprevenido. Por quê, de fato? Seria apenas culpa? Ou havia algo mais? Antes que pudesse formular uma resposta, Júlia reapareceu segurando um pacote de biscoitos. Podemos ver minha mãe agora? Doutora Camila trocou um olhar com Tiago. Depois sorriu para Júlia. Vou levá-los pessoalmente. Na UTI, o impacto da cena foi ainda mais duro do que Tiago havia antecipado. Raquel Santos, a mulher sorridente da foto no parque, estava irreconhecível. Tubos e máquinas a cercavam, seu rosto inchado e parcialmente coberto por bandagens. O corpo imóvel, exceto pelo movimento suave do peito, com a respiração assistida ***. Júlia congelou na entrada. Mamãe! Tiago sentiu o coração apertar ao ver a menina se aproximar hesitante, os olhos arregalados de medo e confusão. Ela pode nos ouvir? Perguntou a médica. Não sabemos ao certo, mas é sempre bom conversar como se pudesse, respondeu. Doutora Camila. Vou deixá-los um pouco, 15 minutos, não mais. Quando ficaram sozinhos, Júlia se aproximou mais da mãe, tocando suavemente sua mão. Oi, mamãe. Eu estava com medo, mas esse moço me achou e está cuidando de mim. A senhora. Vai ficar boa logo, né? O monitor cardíaco mantinha seu bip regular, indiferente às palavras carregadas de esperança.
Tiago permaneceu afastado, sentindo-se um intruso naquele momento íntimo e doloroso. Júlia continuou falando, contando sobre os últimos dias, o apartamento bonito onde estava, a comida gostosa que Sueli preparava. Era como se estivesse atualizando a mãe sobre uma aventura, suavizando instintivamente o terror de estar sozinha por 3 dias num estacionamento Dodge Asterisk. Depois de alguns minutos, a menina se virou para Tiago. Você quer falar com ela também? Asterisk A. Pergunta o pegou de surpresa. O que diria para essa mulher cujo sofrimento ele havia indiretamente causado? Aproximou-se lentamente do leito. Senhora Santos, Raquel, eu vou cuidar da Júlia até você se recuperar. E vou fazer tudo para ajudar no seu tratamento também. Asterisk. Palavras vazias, pensou. Promessas fáceis para aliviar sua própria consciência. E ainda assim, eram sinceras Dodge Asterisk. Quando o tempo de visita acabou, uma enfermeira entrou com uma pasta. Vocês são da família da paciente? Temos alguns pertences que ela carregava quando deu entrada. Asterisk. Tiago recebeu a pasta plástica desgastada. Dentro havia documentos, receitas médicas, algumas contas e no topo, um envelope manuscrito com letra infantil que dizia simplesmente para o homem dos prédios. Asterisk, seu sangue gelou. Antes que pudesse examinar o conteúdo, doutora Camila retornou. Preciso das informações de contato do senhor e também saber onde a menina estará hospedada, disse, estendendo um formulário. Enquanto preenchia, Tiago percebeu que estava assumindo uma responsabilidade que nunca imaginou. Seu nome, endereço e telefone agora constavam oficialmente como contato de emergência de uma funcionária terceirizada que ele nem sabia que existia até o dia anterior. Se houver qualquer mudança no quadro dela, me ligue imediatamente. A Azimuth-se qualquer hora, pediu a médica, entregando também seu cartão pessoal. E sobre os custos, quero transferi-la para um quarto privativo e garantir o melhor tratamento possível. Asterisk, doutora Camila, ergueu as sobrancelhas. Isso é incomum, mas certamente benéfico para a paciente. Terá que falar com a administração do hospital. Asterisk. No caminho, de volta ao apartamento, Júlia permaneceu silenciosa, observando a cidade pela janela do carro. Tiago respeitou seu silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Sueli já havia preparado o jantar, mas a menina mal tocou na comida. Você precisa comer para ficar forte, tentou Tiago. A senhora do hospital falou que minha mãe está dormindo para o cérebro dela sarar, disse Júlia subitamente. Mas quando ela acordar, onde a gente vai morar? Nossa casa não existe mais. Asterisk. A pergunta direta e prática o desarmou. Júlia tinha apenas 8 anos, mas compreendia perfeitamente a precariedade de sua situação. Vocês podem ficar no meu apartamento até encontrarmos um lugar bom e seguro, respondeu, sabendo que era uma solução temporária. Júlia o estudou. Por um momento, como se avaliando a sinceridade de suas palavras. Por que você está ajudando a gente? Asterisk. Era a segunda vez que ela fazia essa pergunta e Tiago ainda não tinha uma resposta satisfatória. Porque é o certo a fazer, disse finalmente. Porque todos precisamos de ajuda às vezes. Asterisk. Depois que Júlia foi dormir exausta pelo dia emocionalmente desgastante, Tiago finalmente abriu a pasta de documentos de Raquel. O conteúdo revelou a história completa de uma mulher lutando contra um sistema feito para esmagá-la. Havia notificações de despejo, tentativas de recursos judiciais negadas, contas médicas. Júlia havia sido diagnosticada com asma após a mudança para o apartamento úmido no Belenzinho e dezenas de cópias de e-mails e cartas enviadas ao Grupo Horizonte, todas sem resposta Dodge Asterisk. Mas o que realmente o perturbou foi encontrar um relatório detalhado que Raquel havia compilado, com datas, nomes e valores, documentando cada passo da operação que resultou na remoção das famílias do Jardim das Acácias. Ela havia feito um trabalho investigativo impressionante, descobrindo conexões entre empresas de fachada, pagamentos não realizados e promessas quebradas, Dodge Asterisk.
Anexada havia uma carta destinada a ele, Tiago Mendonça, nunca entregue. Senhor Mendonça, não peço sua piedade, apenas justiça. 52 famílias foram removidas do Jardim das Acácias com a promessa de indenizações que nunca receberam. Dentre elas, idosos que construíram aquelas casas com as próprias mãos, crianças que perderam suas escolas, trabalhadores que agora enfrentam horas de transporte DOT ***. Perdi minha casa, minhas plantas, a comunidade que me apoiava enquanto criava minha filha sozinha. Perdi a escola de Júlia, que agora precisa estudar longe. Perdi a dignidade de proprietária para me tornar inquilina num prédio insalubre que, ironicamente, também pertence ao senhor através de subsidiárias. Não sou ignorante. Investiguei cada documento, segui cada rastro burocrático. Sei que o senhor assinou a ordem para ignorar nossas reclamações. Sei que a empresa que deveria nos pagar faliu convenientemente logo após receber os fundos. Sei que a lei permite esses arranjos, mas existe algo além da lei. Existe a ética. Este será meu último contato antes de procurar a imprensa. Não por vingança, mas porque é a única linguagem que empresários como o senhor parecem entender. Te ameaça a imagem pública. Raquel Santos. Tiago deixou a carta cair sobre a mesa, atordoado. A pasta continha ainda algo que o fez congelar. O envelope manuscrito que havia visto no hospital. Abriu-o com dedos trêmulos e encontrou um desenho infantil. Uma casa colorida com flores vermelhas, uma mulher e uma menina de mãos dadas e um sol sorridente. No verso, a letra torta de Júlia dizia: para o homem mau parar de derrubar casas e a mamãe parar de chorar. Asterisco. A verdade era implacável. Ele era o homem mau do pesadelo de Júlia. O homem que havia destruído seu lar, separado sua comunidade, obrigado sua mãe a trabalhar em turnos noturnos, deixando-a sozinha. O homem que assinava papéis sem ler, que construía fortunas sobre o sofrimento alheio, que virava as costas para as consequências de seus atos DOT ***. Pela primeira vez em sua vida adulta, Tiago Mendonça chorou, não pelas lágrimas contidas de emoção em uma conquista profissional ou pela perda de seus pais anos atrás, mas pelo peso esmagador da compreensão de quem ele havia se tornado DOT ***. Quando o sol começou a nascer, iluminando o horizonte de arranha-céus, que ele ajudara a construir, Tiago tomou uma decisão. Não bastava cuidar de Júlia temporariamente ou pagar o tratamento de Raquel. Era preciso reparação verdadeira, justiça real, mesmo que isso significasse confrontar o império que havia construído com tanto zelo e sacrifício. Na manhã seguinte, Tiago entrou no edifício sede do Grupo Horizonte com olhos diferentes. O mármore italiano do saguão, que antes representava sucesso e bom gosto, agora parecia um insulto ostensivo. Quantas indenizações não pagas haviam financiado aquele piso? Quantas famílias como a de Raquel e Júlia poderiam ter um lar seguro com o valor daquela decoração? Senhor Mendonça, que surpresa vê-lo aqui tão cedo, saudou Denise, sua secretária, visivelmente aliviada. O conselho está preocupado com seu cancelamento de ontem. O Dr. Arnaldo ligou 3 vezes. Marque uma reunião com todo o conselho para amanhã, instruiu, sem parar. E me traga todos os relatórios sobre a terceirizada RGT Soluções Imobiliárias, tudo o que tiver. Asterisco. A expressão de Denise mudou sutilmente. RGT, aquela empresa que faliu após o projeto Vila Paradiso. Exatamente essa. Quero saber quem aprovou a contratação deles, quem supervisionou os pagamentos e por que a situação não foi corrigida após a falência. Senhor, se me permite, esses arquivos foram selados por orientação do departamento jurídico. Precisarei de uma autorização especial para acessá-los. Asterisco. Tiago parou e olhou diretamente para Denise. Ela trabalhava com ele há 8 anos e sabia de quase tudo o que acontecia na empresa. Quanto você sabe sobre isso, Denise? Asterisco. Ela hesitou, olhando ao redor para verificar se estavam sozinhos. Apenas o que ouvi, que foi uma operação complicada. As famílias eram difíceis de remover. Alguns casos foram para a justiça.
A RGT era uma empresa nova, indicação do Dr. Arnaldo. Do Arnaldo? Tiago franziu a testa. Arnaldo Neves era o diretor financeiro e membro do conselho, conhecido por sua obsessão com redução de custos e maximização de lucros. Continue, investigando discretamente, e não comente com ninguém. Tiago seguiu para seu escritório e fechou a porta. Precisava de um plano. Ajudar Júlia e Raquel individualmente era um começo, mas o problema era sistêmico. A denúncia de Raquel mencionava 52 famílias, afetadas apenas no caso do Jardim das Acácias. Quantas outras existiriam em outros empreendimentos? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Informações adicionais sobre o atropelamento. A placa parcial coincide com um veículo registrado em nome de João Paulo Ribeiro, executivo do Banco Meridional, nosso principal financiador no projeto Jardins Corporate. Testemunhas relatam que o carro acelerou antes do impacto. Devo investigar a conexão. O sangue de Tiago gelou. João Paulo Ribeiro era seu parceiro de longa data, responsável por facilitar empréstimos e financiamentos para os maiores projetos do Grupo Horizonte. A coincidência parecia improvável demais. Continue. A investigação. Total discrição, respondeu Dot Asterisk. Antes que pudesse processar essa nova informação, recebeu outra mensagem, desta vez de Sueli. Júlia perguntou quando voltaremos ao hospital. Está ansiosa para ver a mãe. Tiago consultou o relógio. Havia prometido a Júlia que a levaria novamente hoje, mas a situação exigia ações imediatas. Pediu a Sueli que a mantivesse ocupada por mais algumas horas e voltou sua atenção para a investigação. Na pasta confidencial sobre a RGT, encontrou algo perturbador. A empresa havia sido fundada apenas 3 meses antes de ser contratada, pelo Grupo Horizonte, com capital social mínimo. Os sócios eram pessoas sem histórico no mercado imobiliário. Na verdade, descobriu após algumas buscas, eram todos parentes distantes de Arnaldo Neves. Uma empresa de fachada, murmurou, para si mesmo. Um esquema para desviar o dinheiro das indenizações. O telefone tocou, era a recepção do prédio. Senhor Mendonça, há um homem aqui insistindo em falar com o senhor. Diz que é urgente, sobre segurança. Um tal de Renato Campos. Tiago. Não reconheceu o nome imediatamente. Não tenho horário disponível hoje, peça para agendar. Ele diz que é sobre o incidente com a mulher na Avenida Celso Garcia. Diz que trabalha para o senhor. Tiago sentiu um calafrio. Mande-o subir. Renato. Campos era um homem de meia idade, corpulento, com postura militar e olhos frios. Entrou no escritório olhando ao redor com desconfiança. Senhor Mendonça, obrigado por me receber sem agendamento. Sou o supervisor da Águia Segurança Patrimonial, a empresa que presta serviços ao seu grupo. Tiago indicou a cadeira à sua. Frente. Como posso ajudá-lo, Sr. Campos? Na verdade, vim ajudá-lo. Renato baixou a voz. Soube que o senhor tem investigado o atropelamento de uma funcionária da limpeza, Raquel Santos, e também que está cuidando da filha dela. Tiago manteve a expressão neutra. Como soube disso? Tenho meus contatos, inclusive no hospital. Ele fez uma pausa. Também soube que o senhor está pesquisando sobre a RGT e o projeto Vila Paradiso. Está me monitorando, Sr. Campos. Protegendo os interesses do Grupo Horizonte é o meu trabalho. Renato se inclinou para a frente. Vim alertá-lo. Há coisas que é melhor não mexer. Aquela mulher, Raquel, estava criando problemas. Tentou entrar várias vezes neste prédio com documentos comprometedores. Estava ameaçando ir à imprensa. E acidentes acontecem todos os dias em São Paulo. Renato deu um sorriso frio. Especialmente com pessoas que representam ameaças a empresas poderosas. A insinuação era clara demais para ser ignorada. Tiago sentiu o estômago revirar. Está dizendo que o atropelamento não foi acidental. Estou dizendo que certos problemas têm maneiras de se resolver. Renato ajustou o paletó. O Departamento de Segurança do Grupo Horizonte sempre cuidou de situações sensíveis, com a devida distância da diretoria, claro.
dá ao senhor e aos outros executivos a desejada negação plausível. Quem deu essas ordens? Ordens? Ninguém dá ordens explícitas nesses casos, Sr. Mendonça. Apenas diretrizes. Cuide do problema. Faça o incômodo desaparecer. Os detalhes ficam a nosso critério. Tiago sentiu-se enjoado. Era como se estivesse em um filme sobre crime organizado, não em sua própria empresa. E João Paulo Ribeiro, do Banco Meridional? Qual é o envolvimento dele? Renato pareceu genuinamente surpreso com a menção ao nome. Não sei do que está falando. O carro que atropelou Raquel Santos está registrado em nome dele. Renato franziu a testa. Isso eu não sabia, mas não seria a primeira vez que interesses convergem de formas convenientes. Saia do meu escritório. A voz de Tiago saiu mais baixa e mais ameaçadora do que pretendia. E não tome nenhuma iniciativa relacionada a Raquel Santos ou qualquer outro problema sem minha autorização expressa. Estamos entendidos? Perfeitamente. Senhor. Renato levantou-se ajustando o paletó. Apenas achei que deveria saber como as coisas funcionam. Afinal, o senhor sempre preferiu não se envolver nos detalhes desagradáveis. Quando Renato saiu, Tiago permaneceu imóvel por longos minutos, digerindo o que acabara de ouvir. A empresa que construíra seu legado havia se transformado em algo monstruoso sob suas ordens, ou sob sua negligência deliberada. Precisava de provas concretas. Acessou o sistema de segurança do prédio e buscou gravações da semana anterior. Se Raquel havia tentado entrar no edifício, deveria estar registrado . Encontrou o que procurava. Na última quinta-feira, às 19:42. Raquel Santos na recepção, carregando a mesma pasta de documentos, tentando explicar algo ao segurança. A câmera não captava o áudio, mas a linguagem corporal era clara. Ela suplicava por uma chance de ser ouvida . O segurança fez uma ligação. Minutos depois, Carlos Monteiro, chefe de segurança do Grupo Horizonte, apareceu com 2 guardas. Discutiram brevemente, então Raquel foi escoltada para fora . Tiago avançou a gravação, mudando para as câmeras externas. Viu Raquel saindo sob chuva fina, visivelmente abalada. E então, algo que fez seu coração parar. Ele mesmo, Tiago Mendonça, passando pelo saguão naquele exato momento, voltando de uma reunião. A câmera captou o instante em que o olhar de Raquel cruzou com o dele, um momento de reconhecimento. Ela tentou se aproximar, mas foi contida pelos seguranças. E ele simplesmente virou as costas e entrou no elevador, absorvido em seu próprio mundo. Meu Deus, sussurrou para si mesmo. Estava lá. Poderia ter ouvido Raquel naquele dia. Poderia ter evitado tudo o que aconteceu depois . Continuou assistindo às gravações. Horas depois, em uma câmera de trânsito próxima à Avenida Celso Garcia, viu Raquel atravessando na faixa de pedestres. Um carro preto acelerou repentinamente, atingindo-a em cheio. O veículo parou brevemente mais adiante. Então acelerou novamente, desaparecendo na noite chuvosa . Tiago pausou a imagem e ampliou. A placa era parcialmente visível. Os mesmos números que Ricardo havia mencionado, coincidindo com o carro, de João Paulo Ribeiro. Mais perturbador ainda, conseguiu ver parcialmente o rosto do motorista. Não era João Paulo, mas reconheceu aquele perfil. Era Renato Campos, o mesmo homem que acabara de sair de sua sala . O celular tocou novamente. Sueli, preocupada porque Júlia estava chorando, pedindo para ir ao hospital. Tiago prometeu que chegaria em meia hora e desligou, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido . Antes de sair, porém, precisava de um último dado. Ligou para Ricardo. Preciso que verifique algo com urgência. Quaisquer transferências bancárias ou benefícios direcionados a Carlos Monteiro, chefe de segurança, e Renato Campos, da Águia Segurança. Também qualquer conexão entre eles, Arnaldo Neves ou João Paulo Ribeiro. Isso é delicado, senhor. Estamos falando de investigar os próprios executivos da empresa. Exatamente isso. E, Ricardo, tenha muito cuidado.
Parece que estamos lidando com algo maior do que imaginava. Asterisque. No caminho para o apartamento, Tiago não conseguia parar de pensar no que descobrira. Sua empresa, construída ao longo de décadas, com a promessa de transformar a paisagem urbana, havia se transformado em um monstro que destruía vidas. E ele, obcecado por crescimento e lucros, havia fechado os olhos para os métodos empregados em seu nome .***. Ao chegar, encontrou Júlia sentada no sofá, abraçando o porta-retrato com a foto da mãe. "Desculpe a demora", disse, sentando-se ao lado dela. "Vamos ver sua mãe agora mesmo." "Você promete que ela vai ficar boa?", perguntou Júlia, a voz embargada .***. Tiago queria dizer que sim, que tudo ficaria bem, mas não conseguiu mentir para aqueles olhos confiantes. "Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. E para cuidar de você não importa o que aconteça." Júlia assentiu lentamente. "O homem mau que derrubou nossa casa, você conhece ele?" A pergunta atingiu Tiago como uma flecha. Olhou nos olhos da menina, considerando o que dizer. A verdade, completa, seria devastadora para uma criança de 8 anos, mas também não podia continuar vivendo na mentira. "Júlia, às vezes as pessoas fazem coisas ruins sem perceber o quanto estão machucando os outros, mas quando percebem, têm a chance de consertar seus erros. É isso que eu estou tentando fazer." A menina pareceu refletir sobre suas palavras. "Minha mãe sempre diz que pedir desculpas não adianta se a gente não mudar o que fez de errado." "Sua mãe é uma mulher muito sábia", respondeu Tiago, sentindo o peso daquela simples verdade. "E ela está certa." No caminho para o hospital, Tiago recebeu outra mensagem de Ricardo. "Encontrei transferências mensais significativas de uma offshore para contas no Paraguai, vinculadas a Renato Campos. A mesma offshore recebeu pagamentos de uma subsidiária do Banco Meridional. Carlos Monteiro possui uma casa de veraneio em Angra, registrada em nome de uma empresa de Arnaldo Neves. Continuo investigando." As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem perturbadora de corrupção e violência. Enquanto o carro avançava pelo tráfego caótico de São Paulo, Tiago tomou uma decisão. Não bastaria mais proteger Júlia e Raquel, ou mesmo reparar os danos causados às famílias do Jardim das Acácias. Era preciso expor todo o esquema, mesmo que isso significasse destruir tudo o que havia construído. A UTI do Hospital Municipal do Tatuapé parecia mais silenciosa naquela tarde. Tiago e Júlia caminhavam pelo corredor asséptico quando a doutora Camila os interceptou, a expressão grave em seu rosto cansado. "Senhor Mendonça, preciso falar com você antes da visita." Tiago sentiu um aperto no peito. "Aconteceu algo? Podemos conversar em particular?" A médica olhou significativamente para Júlia. "Júlia, espere aqui um minutinho com a enfermeira, está bem? Já volto para irmos ver sua mãe." A menina assentiu, embora seu olhar revelasse que entendia que algo estava errado. A enfermeira a conduziu gentilmente até uma pequena sala de espera. "Houve complicações durante a noite", explicou doutora Camila quando ficaram a sós. "A pressão intracraniana aumentou subitamente. Precisamos realizar uma nova intervenção de emergência." "Tá, e como ela está agora?" "Estável, mas o quadro é grave. Reduzimos a sedação para avaliar a resposta neurológica, mas não houve reação significativa." Ela fez uma pausa. "Preciso ser honesta. As chances de recuperação completa são limitadas." Tiago fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. "E sobre a transferência para um quarto privativo? A administração aprovou graças ao seu apoio financeiro, mas no momento ela ainda precisa permanecer na UTI." "Entendo. Quero que me informe sobre qualquer mudança a qualquer hora e sobre especialistas." "Já consultamos os melhores neurologistas disponíveis. Estamos fazendo tudo o que a medicina atual permite." Quando retornou para buscar Júlia, encontrou-a folheando uma revista infantil desbotada,
claramente desatualizada há anos. Vamos ver sua mãe agora, disse, tentando soar tranquilo *** no leito. Raquel parecia ainda mais frágil que no dia anterior. Júlia aproximou-se cautelosamente e começou a falar com a mãe, contando sobre seu dia, sobre os desenhos que havia feito, sobre como estava sendo bem tratada. A naturalidade com que lidava com a situação era simultaneamente comovente e perturbadora, como se já estivesse acostumada a enfrentar dificuldades maiores que sua idade ***. Enquanto observava a cena, o celular de Tiago vibrou. Era Ricardo. Urgente. Câmeras de segurança do prédio foram acessadas. Alguém descobriu sua investigação. Cuidado. ***. Um calafrio percorreu sua espinha. Estavam monitorando seus passos. Júlia, chamou suavemente. Precisamos ir agora. Voltaremos. Amanhã prometo. ***. A menina deu um último beijo no rosto da mãe e pegou sua mão. No caminho para a saída, Tiago notou um homem de terno observando-os da recepção. Quando seus olhares se cruzaram, o homem fingiu ler uma revista, mas Tiago reconheceu aquele rosto. Era um dos seguranças que trabalhavam para Carlos Monteiro. Mudança de planos, disse, guiando Júlia rapidamente para a saída lateral do hospital. Vamos dar uma volta antes de voltar para casa. Em vez de chamar seu motorista, Tiago pegou um táxi, pedindo que os levasse ao shopping Ibirapuera. Precisava ganhar tempo para pensar, e um lugar movimentado ofereceria segurança temporária. Por que estamos vindo ao shopping? Perguntou Júlia confusa. Pensei que poderíamos comprar algumas coisas para você. Roupas novas, talvez um brinquedo. A tentativa de distração funcionou parcialmente. Enquanto percorriam as lojas, Tiago mantinha-se alerta, observando constantemente ao redor. Comprou roupas, sapatos e uma boneca para Júlia, que aceitou os presentes com um misto de gratidão e desconforto, como se não estivesse habituada a receber tantas coisas de uma vez ***. Numa livraria, enquanto Júlia folheava livros infantis, Tiago aproveitou para ligar para Sueli. Houve algum visitante no apartamento hoje? Alguém perguntando por mim ou pela menina? Não, senhor, mas teve um telefonema estranho. Um homem perguntando quando o senhor voltaria e se estava com a menina do estacionamento. Não dei informações, claro. Ótimo. Escute, Sueli. Não. Abra a porta para ninguém. E prepare algumas roupas minhas e as coisas da Júlia. Vamos para outro lugar esta noite. Aconteceu algo grave, senhor. Apenas precaução. E Sueli, obrigado por sua discrição. ***. O próximo telefonema foi para Ricardo, pedindo que encontrasse um lugar seguro onde pudessem passar alguns dias. 1 hora depois, estavam a caminho de uma casa de praia em Guarujá, propriedade de um amigo de confiança que estava no exterior ***. No carro, Júlia finalmente adormeceu, exausta pelo dia emocionalmente desgastante. Tiago observou seu rosto sereno e sentiu uma onda de proteção que nunca experimentara antes. Como pudera ser tão cego por tanto tempo? Como permitira que sua empresa se transformasse em uma máquina de destruir vidas como a dessa criança inocente? Ao chegarem à casa de praia, já era noite. A propriedade ficava isolada, no final de uma estrada particular, com vista para o mar e segurança reforçada. O tipo de refúgio que apenas muito dinheiro poderia comprar, ***. Tiago carregou Júlia adormecida até um dos quartos e a colocou na cama. Quando ia sair, ela acordou sobressaltada. Cadê minha mãe? Perguntou desorientada. Sua mãe está no hospital, lembra? Viemos para um lugar seguro por alguns dias. Por que precisamos de um lugar seguro? É por causa do homem mau? A pergunta o atingiu como uma bofetada. Que homem mau, Júlia? O homem que seguia minha mãe. Ela achava que eu não sabia, mas eu via ela olhando para trás todo o tempo quando a gente saía. Ela dizia que era só imaginação dela, mas eu sabia que não era. Tiago sentou-se na beira da cama, tentando manter a voz calma. Sua mãe contou mais alguma coisa sobre esse homem. Uma vez ela falou no telefone que alguém estava tentando assustar ela para ela parar de procurar os papéis. Júlia abraçou o travesseiro.
Foi depois que ela foi naquele prédio grande e não deixaram ela entrar. Entendo. Tiago acariciou seus cabelos. Não se preocupe com isso agora. Estamos seguros aqui e eu não vou deixar nada de mal acontecer com você. Quando Júlia voltou a adormecer, Tiago saiu para a varanda. O som das ondas normalmente o acalmaria, mas naquela noite sua mente estava em turbilhão. Seu telefone tocou. Era Ricardo novamente. Senhor, a situação é mais grave do que imaginávamos. Consegui acesso a e-mails deletados de Arnaldo Neves. Há correspondências explícitas sobre silenciar Raquel Santos e outras pessoas que reclamavam sobre as remoções. Também encontrei evidências de que a RGT foi criada especificamente para o desvio das indenizações. O dinheiro foi transferido para contas no exterior ligadas a Arnaldo, Carlos Monteiro e João Paulo Ribeiro. E o atropelamento? Não há menção direta, mas encontrei uma mensagem enviada no dia de Carlos para Arnaldo dizendo apenas: problema resolvido, a pasta foi recuperada. Acredito que se referia aos documentos que Raquel carregava. Mas ela ainda estava com a pasta quando deu entrada no hospital. Exatamente. O que sugere que o problema não foi tão bem resolvido quanto esperavam. Tiago respirou fundo. Precisamos de mais provas concretas antes de levar isso às autoridades. Continue investigando, mas com extrema cautela. Eles já sabem que estamos mexendo nisso. Desligou e contemplou o oceano escuro à sua frente. A situação havia escalado para algo muito além do que imaginara inicialmente. Não era apenas um caso de negligência corporativa ou de um esquema de desvio de dinheiro. Era algo mais sinistro. Pessoas dispostas a ferir, talvez até matar, para proteger seus lucros ilícitos. Na manhã seguinte, foi acordado pelo som de passos pequenos. Júlia estava na cozinha, tentando alcançar um copo na prateleira. Bom dia, disse ajudando-a. Dormiu bem? Ela assentiu, olhando pela janela para a praia. Nunca vim à praia antes. Minha mãe sempre prometeu que um dia a gente ia vir. Aquela simples confissão, feita com naturalidade infantil, partiu o coração de Tiago. Uma criança paulistana que nunca havia visto o mar, apesar de viver a menos de 100 quilômetros da costa. Que tal irmos à praia depois do café? Podemos construir castelos de areia. O rosto de Júlia se iluminou momentaneamente, mas logo a sombra retornou. Mas e minha mãe? Ela não vai saber onde estamos. Vou ligar para o hospital regularmente para saber como ela está, e em poucos dias voltaremos para visitá-la. Enquanto preparava o café da manhã, Tiago recebeu uma ligação da doutora Camila. Senhor Mendonça, estive tentando contatá-lo desde ontem à noite. Houve uma situação preocupante. O que aconteceu? Um homem esteve aqui, alegando ser parente de Raquel Santos. Exigiu informações sobre o estado dela. Queria saber quem a estava visitando. Quando negamos as informações, ficou agressivo. A segurança precisou intervir. Conseguiram identificá-lo? Não oficialmente, mas uma das enfermeiras o reconheceu. Disse que era um segurança daquele condomínio de luxo, o Vila Paradiso. Tiago sentiu o sangue gelar. Doutora, quero que coloque segurança privada no quarto de Raquel imediatamente. Vou providenciar e arcar com os custos. Ninguém, absolutamente ninguém, além da equipe médica e de mim com Júlia, deve ter acesso a ela. Já tomei essa liberdade, Sr. Mendonça. Algo me diz que essa não é uma situação comum de acidente. Estou certa? Infelizmente está. E agradeço muito sua iniciativa. Após o café, Tiago levou Júlia para a praia. Ver a alegria genuína da menina ao sentir a areia sob os pés e a água do mar pela primeira vez proporcionou um breve momento de paz em meio ao caos. Juntos construíram um castelo de areia elaborado com torres e fosso. Quando minha mãe ficar boa, a gente pode trazer ela aqui? Perguntou Júlia, decorando o castelo com conchas. Claro que sim, respondeu Tiago, sentindo uma emoção estranha ao perceber como já pensava neles como uma unidade, algo que nunca imaginara para sua vida solitária de empresário.
Voltando para a casa, encontraram um carro desconhecido estacionado na entrada. Tiago imediatamente ficou em alerta. Júlia, fique atrás de mim. Asterisque. Aproximaram-se cautelosamente. E Tiago relaxou ao ver Ricardo saindo do veículo. Desculpe aparecer sem avisar, disse o assistente. Mas achei melhor vir pessoalmente. A situação se complicou. Carlos Monteiro desapareceu e Arnaldo Neves convocou uma reunião extraordinária do Conselho para amanhã. O tema oficial é conduta irregular da presidência, mas os rumores nos corredores são de que pretendem forçar sua renúncia. Já esperava por isso, respondeu Tiago, indicando que entrassem. O que mais? Encontrei isto no sistema de segurança. Ricardo mostrou seu tablet com um vídeo. É da noite do acidente. Asterisque. Na gravação, via-se a garagem do edifício Horizonte Tower. Raquel Santos entrava furtivamente, provavelmente após seu turno de limpeza. Dirigia-se a um arquivo nos fundos, abria uma gaveta e retirava documentos, colocando-os em sua pasta. Momentos depois, Carlos Monteiro aparecia com 2 seguranças. Havia uma discussão, Raquel agarrava a pasta com força. A gravação não tinha áudio, mas era clara a ameaça no rosto de Carlos. Ele dizia algo ao ouvido dela, que empalidecia visivelmente. Ele a seguiu depois disso, explicou Ricardo. As câmeras de rua mostram o carro de Renato Campos alguns metros atrás dela durante todo o trajeto até o acidente. Asterisque Tiago sentou-se pesadamente no sofá. Não foi um acidente. Foi uma tentativa de silenciá-la permanentemente. E há mais, continuou Ricardo, deslizando o dedo pela tela. Olhe este e-mail de João Paulo Ribeiro para Arnaldo Neves, enviado 1 hora depois do atropelamento. Problema temporariamente contido. Recupere a pasta a qualquer custo. Documentos comprometem JP, AN e outros. Elimine rastros. Carro será descartado. Asterisque. O quebra-cabeça estava quase completo. Arnaldo Neves, Carlos Monteiro, João Paulo Ribeiro e provavelmente outros executivos haviam orquestrado um esquema de desvio das indenizações das famílias removidas usando empresas de fachada. Quando Raquel começou a investigar e reunir provas, decidiram silenciá-la, primeiro com ameaças, depois com violência. Precisamos proteger essas evidências e levá-las às autoridades, disse Tiago. Mas antes quero garantir a segurança de Júlia e Raquel. Já pensei nisso, respondeu Ricardo. Providenciei documentação para transferir Raquel para um hospital particular sob nome fictício. Quanto à menina, talvez seja melhor mantê-la. Aqui por enquanto. Asterisque Tiago olhou pela janela, onde Júlia brincava no jardim, aparentemente alheia à tempestade que se formava. Não, decidiu finalmente. Não vou esconder-me, nem permitir que continuem agindo nas sombras. Amanhã estarei na reunião do conselho e vou enfrentá-los com tudo o que descobrimos. É arriscado, alertou Ricardo. Eles estão desesperados. Pessoas desesperadas são perigosas. Pessoas desesperadas também cometem erros, respondeu Tiago. E já está na hora de todos nós enfrentarmos as consequências de nossas ações. Asterisque. Naquela noite, enquanto Júlia dormia, Tiago sentou-se na varanda, organizando as provas reunidas por Ricardo. A lua refletia-se no oceano, criando um caminho prateado sobre as águas. Era o tipo de vista que costumava apreciar de sua cobertura, considerando-a um símbolo de seu sucesso, ****. Agora Coma via as coisas com outros olhos. O verdadeiro sucesso não estava em conquistas materiais ou em prédios que transformavam o horizonte urbano. Estava em poder olhar-se no espelho sem vergonha, em saber que suas ações não causavam sofrimento. Amanhã enfrentaria seu próprio conselho, homens que ajudara a enriquecer, amigos que considerava aliados. Não sabia o que aconteceria depois, mas tinha certeza de uma coisa: não voltaria atrás. Por Júlia, por Raquel e por todas as outras famílias cujas vidas haviam sido destroçadas em nome do lucro, estava disposto a perder tudo o que construíra. Sala de reuniões do Grupo Horizonte estava imersa em um silêncio tenso quando Tiago entrou. Os 10 membros do conselho, homens em ternos impecáveis que representavam algumas das maiores fortunas de São Paulo, observaram-no com expressões
que variavam entre a decepção e a hostilidade mal disfarçada. Na cabeceira oposta da mesa, de madeira nobre, Arnaldo Neves consultava seu relógio de ouro com impaciência. Tiago, finalmente, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Estávamos prestes a começar sem você. Isso seria inapropriado, considerando que a reunião é sobre mim. Respondeu Tiago calmamente, ocupando seu lugar na cabeceira da mesa ***. Havia deixado Júlia em segurança com Ricardo numa clínica particular, onde Raquel acabara de ser transferida sob nome fictício. A menina havia protestado, não querendo separar-se dele, e Tiago prometera voltar assim que pudesse. Tenho um trabalho importante para fazer, mas depois vamos ver sua mãe juntos, garantira. De fato é sobre você, confirmou Arnaldo folheando uma pasta. Ou mais especificamente, sobre seu comportamento errático nos últimos dias. Cancelamento de reuniões, ausência inexplicada do escritório, uso de recursos da empresa para investigações não autorizadas e, o mais preocupante, interferência em assuntos já resolvidos de empreendimentos passados. Que os outros conselheiros assentiram gravemente, como um júri já convencido da culpabilidade do réu. Tiago reconheceu João Paulo Ribeiro entre eles. O executivo do Banco Meridional parecia particularmente nervoso, tamborilando os dedos na mesa. Senhores, antes de iniciarmos, gostaria de propor uma abordagem diferente, disse Tiago, abrindo sua própria pasta. Em vez de discutirmos meu comportamento recente, sugiro examinarmos o comportamento do Grupo Horizonte nos últimos anos, em particular no caso do residencial Vila Paradiso. Um murmúrio desconfortável percorreu a sala. Arnaldo ajustou a gravata. Isso não está na pauta, Tiago. Estamos aqui para discutir. Estamos aqui para discutir conduta imprópria, que é exatamente o que pretendo fazer, interrompeu Tiago, espalhando documentos sobre a mesa. Estes são registros de transferências da empresa RGT Soluções Imobiliárias, contratada para efetuar pagamentos de indenizações às famílias removidas do Jardim das Acácias. Curioso como o dinheiro, em vez de chegar às famílias, foi desviado para contas offshore vinculadas a membros deste conselho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Paulo empalideceu visivelmente. Isso é absurdo, protestou Arnaldo, tentando manter a compostura. A RGT faliu, foi um infortúnio comercial comum. Não temos responsabilidade pelo que aconteceu depois que transferimos os fundos. Um infortúnio conveniente, retrucou Tiago, projetando na tela da sala documentos bancários. Especialmente considerando que a RGT foi fundada por seus primos, Arnaldo, apenas 3 meses antes de ser contratada por nós, e que o dinheiro, após passar por 5 empresas de fachada, terminou em contas no Panamá e nas Ilhas Cayman, vinculadas a você, a João Paulo e a outros presentes nesta sala. O rosto de Arnaldo agora alternava entre vermelho e branco. Você não pode provar nada disso. Na verdade, posso e há mais. Tiago mudou para outro slide. O vídeo mostrando Raquel Santos sendo confrontada por Carlos Monteiro na garagem. Esta mulher, Raquel Santos, foi uma das vítimas do esquema. Quando começou a reunir provas e ameaçou ir à imprensa, foi silenciada. Primeiro com ameaças, depois com isto. A gravação do atropelamento preencheu a tela. Vários conselheiros ofegaram ao ver o carro deliberadamente acelerando em direção a Raquel. Meu Deus, murmurou um deles. Isso foi intencional? O carro estava registrado em nome de João Paulo Ribeiro, continuou Tiago implacável, embora fosse conduzido por Renato Campos, da segurança contratada pelo grupo. E aqui estão e-mails trocados entre Arnaldo e João Paulo após o incidente, discutindo como eliminar rastros. João Paulo levantou-se abruptamente. Isso é uma invasão de privacidade. Você hackeou meus e-mails. Preferível a tentar matar uma faxineira inocente que só queria justiça para sua filha de 8 anos, respondeu Tiago friamente. A mesma menina que encontrei abandonada em nosso estacionamento por 3 dias, porque sua mãe estava em coma num hospital público após ser atropelada sob ordens de vocês.
A sala explodiu em discussões acaloradas. Alguns conselheiros, claramente, não envolvidos no esquema, exigiam explicações de Arnaldo e João Paulo. Outros, provavelmente cúmplices, tentavam diminuir a gravidade das evidências. Senhores, Tiago elevou a voz retomando o controle. Não estou aqui para negociar ou para ameaçá-los. Estou aqui para informar que todas estas evidências já foram encaminhadas ao Ministério Público e à Polícia Federal. As investigações começam oficialmente hoje. Asterisco. O pânico era palpável agora. João Paulo levantou-se novamente, dirigindo-se à porta. Sente-se, João Paulo, ordenou Tiago. A polícia já está no saguão. Ninguém sairá deste prédio até prestar depoimento. Você está louco? Explodiu Arnaldo. Está destruindo sua própria empresa. Anos de trabalho, bilhões em valor de mercado, tudo pelo ralo por causa de uma faxineira e sua filha. Asterisco Tiago encarou-o com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Não, Arnaldo. Estou salvando a empresa da ganância e da criminalidade que você e outros inseriram nela. E não é por causa de Raquel e Júlia. É graças a elas que finalmente enxerguei o monstro que ajudei a criar. Asterisco. As próximas horas foram caóticas. Policiais federais e promotores tomaram depoimentos de todos os presentes. Arnaldo, João Paulo e 3 outros conselheiros foram levados para prestar esclarecimentos formais. Renato Campos foi detido ao tentar embarcar num voo para o Paraguai. Carlos Monteiro continuava desaparecido. Asterisco. Quando finalmente conseguiu sair do prédio, já era noite. Repórteres cercavam a entrada, mas Tiago recusou-se a comentar, prometendo uma entrevista coletiva no dia seguinte. No carro, a caminho da clínica, recebeu uma ligação de Ricardo. Senhor, a operação foi um sucesso. A Polícia Federal já está com mandados de busca e apreensão para as residências dos envolvidos. E Júlia, como ela está? Ansiosa pela sua chegada, há também uma novidade sobre Raquel. Asterisco. O tom hesitante de Ricardo fez Tiago prender a respiração. O que houve? Ela mostrou sinais de resposta neurológica hoje à tarde. Moveu os dedos da mão direita quando a filha falava com ela. Os médicos dizem que é um bom sinal, embora ainda seja cedo para prognósticos. Asterisco, Tiago sentiu lágrimas nos olhos, algo que não experimentava desde a infância. Estou chegando. Asterisco na clínica particular. A estrutura e o atendimento eram completamente diferentes do hospital público. Raquel agora ocupava um quarto privativo com equipamentos de última geração, monitorada por uma equipe especializada Asterisco. Júlia correu para abraçá-lo assim que entrou. Tio Tiago, a mamãe mexeu os dedos. O médico disse que ela está ouvindo a gente. Eu soube, Júlia. Isso é maravilhoso, respondeu abraçando-a com força. Ela vai acordar logo? Podemos levar ela para ver o mar depois? Vamos fazer tudo isso, eu prometo. Asterisco. O médico responsável, Dr. Maurício, explicou que, embora os sinais fossem positivos, a recuperação seria lenta e possivelmente parcial. O trauma foi severo, mas ela é jovem e parece ter muita vontade de viver. A presença da filha tem sido fundamental. Asterisco. Enquanto Júlia contava animadamente para a mãe sobre a praia e o castelo de areia que haviam construído, Tiago observava, sentindo uma mistura complexa de emoções: culpa, esperança, determinação. Ricardo aproximou-se falando baixo. A imprensa já está especulando sobre um grande escândalo envolvendo o Grupo Horizonte. As ações caíram 18% apenas hoje, após rumores sobre prisões de executivos. O que pretende dizer amanhã? A verdade, respondeu Tiago simplesmente. Toda ela. Sobre os desvios, as remoções forçadas, o atropelamento, tudo. Vou assumir minha responsabilidade como presidente, que no mínimo foi negligente ao permitir que isso acontecesse sob minha gestão. Isso vai destruir sua reputação, senhor. Décadas de carreira. Uma reputação construída sobre sofrimento alheio não merece ser preservada, Ricardo. Asterisco. Naquela noite, depois que Júlia adormeceu numa poltrona ao lado do leito da mãe, Tiago permaneceu no quarto observando as duas.
A semelhança entre mãe e filha era mais evidente agora. O mesmo formato do rosto, as mesmas sobrancelhas expressivas. Raquel, disse suavemente, aproximando-se do leito. Não sei se pode me ouvir, mas preciso dizer algo. Eu sou o homem que destruiu sua casa. Sou o dono do Grupo Horizonte. Assinei papéis sem ler, ignorei suas tentativas de contato, permiti que pessoas cruéis agissem em meu nome. Não sabia sobre o atropelamento, mas isso não diminui minha culpa. Asterisk fez uma pausa, sentindo a garganta apertar. Prometo que farei tudo para corrigir o mal que causei. Não apenas para você e Júlia, mas para todas as famílias afetadas. Não estou pedindo perdão. Sei que algumas coisas não podem ser perdoadas. Estou apenas prometendo que, daqui para frente, farei diferente. Asterisk. Os monitores continuaram seu bip constante. Não houve resposta visível, mas Tiago sentiu-se mais leve por ter dito aquelas palavras .asterisk. Na manhã seguinte, enfrentou dezenas de repórteres em uma entrevista coletiva. Com calma e transparência, detalhou todo o esquema de desvios, as remoções abusivas, as ameaças e o atropelamento de Raquel. Assumiu sua parcela de responsabilidade, anunciou sua renúncia à presidência do Grupo Horizonte e seu compromisso de colaborar integralmente com as investigações. O mercado imobiliário não pode continuar operando como se pessoas fossem meros obstáculos ao lucro, declarou diante das câmeras. Eu mesmo me tornei insensível ao sofrimento que causávamos. Foi preciso uma criança de 8 anos, abandonada e assustada, para me fazer enxergar o monstro por trás do grande empresário. Asterisk. Os dias seguintes foram intensos. Tiago depôs formalmente várias vezes, entregou voluntariamente documentos adicionais e ajudou a identificar outras vítimas do esquema. As investigações se ampliaram, revelando que práticas semelhantes ocorriam em outros empreendimentos e outras empresas do setor .asterisk. O Conselho do Grupo Horizonte, agora parcialmente renovado com a prisão preventiva de 5 membros, tentou afastá-lo formalmente, mas Tiago antecipou-se, renunciando a todos os cargos. Em uma jogada que surpreendeu o mercado, anunciou também que devolveria bônus milionários recebidos nos últimos anos e venderia sua participação acionária para criar um fundo de reparação às famílias prejudicadas. Senhor Mendonça, perguntou uma repórter, após tantas revelações, como o senhor se vê hoje? Ainda se considera um empresário bem-sucedido? Asterisk Tiago refletiu por um momento. Me vejo como alguém que perdeu o rumo e agora tenta encontrar o caminho de volta à própria humanidade. Quanto a ser bem-sucedido, depende do que consideramos sucesso. Se for acumular riqueza a qualquer custo, então eu falhei completamente. Mas talvez seja a hora de redefinirmos o que significa ter êxito. Asterisk. Enquanto a tempestade midiática e judicial se desenrolava, Tiago dedicava a maior parte de seu tempo à clínica. Os sinais de recuperação de Raquel, embora lentos, eram constantes. 2 semanas após o início do escândalo, ela abriu os olhos pela primeira vez. Mamãe! Gritou Júlia, pulando da cadeira onde desenhava. Mamãe acordou! Asterisk. Os médicos correram para o quarto, realizando avaliações. O despertar era apenas o início de um longo processo de recuperação, explicaram. Haveria necessidade de fisioterapia intensiva, terapia da fala e possivelmente outras intervenções. Providencie tudo o que for necessário, instruiu Tiago ao Dr. Maurício. Custo não é problema. Asterisk. Quando finalmente pôde entrar no quarto, após os exames, encontrou Raquel consciente, embora fraca. Seus olhos, idênticos ao S de Júlia, fixaram-se nele com uma intensidade perturbadora. Você, sussurrou, a voz rouca pelo tempo de intubação. Conheço você. Asterisk Tiago hesitou, inseguro sobre o quanto ela sabia ou lembrava. Sim, Raquel, sou Tiago Mendonça. Asterisk. Ela tentou se mover, agitando-se. Júlia rapidamente segurou sua mão. Calma, mãe. O tio Tiago está cuidando da gente. Ele é legal. O homem dos prédios, articulou Raquel com dificuldade .asterisk. Tiago assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Sim, sou eu, e estou tentando...
Consertar o que fiz. Asterisco. Esperava ver raiva, talvez até ódio, mas o que viu nos olhos de Raquel foi algo diferente. Uma mistura de confusão, reconhecimento e, surpreendentemente, um traço de compaixão. Júlia, está bem? Sim, estou cuidando dela desde o acidente. Ela está segura. Asterisco. Raquel fechou os olhos por um momento, como se processando a informação. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Por quê? Asterisco. Uma pergunta simples que continha mundos de significado. Por que estava ajudando? Por que havia destruído suas vidas antes? Por que o mundo funcionava assim? Por que precisava fazer? O certo, pelo menos uma vez, respondeu Tiago, sentindo que qualquer explicação mais elaborada seria apenas uma tentativa de justificar o injustificável. Para sua surpresa, Raquel estendeu a mão trêmula para ele. Tiago a segurou gentilmente, sentindo o perdão silencioso que não merecia, mas que aceitaria como um compromisso para fazer melhor dali em diante. ***. 6 meses depois, ***. O sol de junho banhava a pequena casa no bairro do Butantã com uma luz dourada. No quintal modesto, gerânios vermelhos cresciam em vasos coloridos pintados à mão, recriando um pedaço daquele jardim perdido anos atrás. Tiago regava as plantas com cuidado, seguindo as instruções precisas de Raquel, que observava da varanda sentada em uma cadeira de rodas. Não está colocando água demais? Perguntou ela, inclinando-se para ver melhor. Gerânios não gostam de excesso de água. Estou seguindo exatamente o que você me ensinou, respondeu Tiago sorrindo. Rota, meio copo por vaso de manhã 3 vezes por semana. Asterisco. Os últimos meses haviam sido transformadores para todos. A recuperação de Raquel, embora constante, era lenta. O trauma craniano deixara sequelas, dificuldades motoras que a fisioterapia diária ajudava a minimizar e algumas falhas de memória recente. Mas sua determinação permanecia intacta, assim como sua dignidade recuperada. Cadê a Júlia? Perguntou Raquel, ajeitando a manta sobre as pernas. Deve estar voltando da escola. Andressa sempre atrás até a porta. Asterisco. Andressa era a mãe de Mariana, nova melhor amiga de Júlia. As meninas estudavam juntas na escola municipal do bairro, onde Júlia finalmente voltara a sorrir como criança que era, livre do peso de preocupações adultas que carregara por tanto tempo. Asterisco. Como que invocada pela conversa, Júlia surgiu no portão, acenando animadamente para Andressa, que a deixara. Vinha carregando uma pasta colorida e um sorriso enorme. Mamãe, tio Tiago, tirei 10 no trabalho de ciências, anunciou, correndo para mostrar o caderno com a nota em vermelho. Asterisco. Raquel abraçou a filha, examinando o trabalho com orgulho. Que maravilha, meu amor, viu só? Eu disse que você ia conseguir. A professora até pediu para eu apresentar para a turma toda. Asterisco. Enquanto Júlia narrava os detalhes de seu dia escolar, Tiago observava a cena, sentindo uma emoção que ainda o surpreendia. Pertencimento. Esta casa simples, com seu pequeno jardim e mobília modesta, estava longe do luxo de sua antiga cobertura. No entanto, pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se verdadeiramente em casa. Asterisco. A transformação de sua vida havia sido radical. Após renunciar ao Grupo Horizonte e colaborar integralmente com as investigações, Tiago vira sua fortuna diminuir drasticamente. Parte foi destinada às indenizações para as famílias prejudicadas, parte bloqueada durante os processos, e o restante ele voluntariamente direcionara para um fundo de habitação social administrado por uma ONG respeitada. Asterisco. Vendera a cobertura, os carros de luxo, as obras de arte. A princípio não por necessidade, mas como um gesto simbólico de rompimento com o passado. Depois, conforme os processos avançavam e as multas se acumulavam, por real necessidade financeira. Vou tomar banho e já venho ajudar com o jantar, anunciou Júlia correndo para dentro. Não corra dentro de casa, advertiu Raquel em vão. Quando ficaram sozinhos, Tiago sentou-se ao lado dela na varanda. O Dr. Maurício ligou. Confirmou nossa consulta para segunda-feira. Asterisco. Raquel assentiu.
Acha que ele vai liberar a fisioterapia com carga? Ele parecia otimista. Disse que seus resultados estão acima da média para casos semelhantes. Mal posso esperar para voltar a andar sem ajuda, confessou Raquel olhando para as próprias pernas, mais magras após meses de mobilidade reduzida. Quero levar Júlia ao parque, andar de bicicleta com ela, fazer coisas normais de mãe. Você vai conseguir, garantiu Tiago tomando sua mão. Você é a pessoa mais determinada que já conheci. Que o olhar que trocaram continha toda a complexidade de sua improvável jornada juntos, do antagonismo à dependência, da gratidão ao companheirismo e, finalmente, ao amor que crescera lentamente, quase imperceptivelmente, entre eles. Ninguém poderia ter previsto tal desfecho quando Tiago encontrara Júlia naquele estacionamento. Nem ele, nem Raquel, nem os jornalistas que acompanharam o escândalo, nem os antigos colegas que agora o evitavam como se sua queda fosse contagiosa. Recebi uma resposta da Cooperativa de Urbanismo Social, comentou Tiago, mudando de assunto. Querem me entrevistar na próxima semana. Isso é ótimo, Raquel apertou sua mão. Eles seriam loucos de não contratar alguém com sua experiência. Experiência em derrubar comunidades inteiras? Perguntou ele, com uma pontada de autodepreciação. Experiência, sem entender como o sistema funciona e como pode ser transformado, corrigiu Raquel. Além disso, você conhece cada brecha legal que incorporadoras usam para contornar direitos sociais. Quem melhor para ajudar a proteger comunidades vulneráveis? Era essa capacidade de ver além de seu passado que mais impressionava Tiago em Raquel. Ela tinha todos os motivos para odiá-lo, para jamais perdoar o homem que destruíra seu lar e indiretamente causara seu acidente. No entanto, escolhera ver nele a possibilidade de redenção, não como um ponto final, mas como um processo contínuo. O jantar naquela noite foi simples. Arroz, feijão, uma salada fresca e frango assado que Tiago preparara seguindo a receita que Dona Zilda, a antiga vizinha do Jardim das Acácias, lhe ensinara. A senhoria havia sido uma das primeiras a receber indenização adequada do fundo de reparação. E agora morava num apartamento confortável onde continuava a fazer seus famosos bolos de fubá. Amanhã é o grande dia da audiência, não é? Perguntou Raquel quando Júlia foi escovar os dentes após a refeição. Tiago assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. O juiz vai decidir sobre a ação coletiva das famílias contra o Grupo Horizonte. Se aceitarem meu depoimento e as provas que apresentei, o acordo de reparação será homologado. Se não, deixou a frase incompleta. Vai dar certo, assegurou Raquel. Você fez tudo o que podia. O resto está nas mãos da justiça. E que nem sempre é justa, completou Tiago com um sorriso amargo. Mais justo já é do que era antes, ponderou Raquel. Pelo menos agora as famílias têm voz, têm chance. Depois que Júlia dormiu, Tiago ajudou Raquel com seus exercícios noturnos. Movimentos cuidadosos para manter a mobilidade das pernas. Era uma rotina que haviam estabelecido. Ele a apoiava fisicamente durante os exercícios e ela o apoiava emocionalmente durante os dias difíceis de depoimentos e acusações. Sabe o que mais me assusta? Confessou Tiago, enquanto a ajudava a se deitar. Não é perder dinheiro ou status, é a possibilidade de que nada realmente mude. Que outro Tiago Mendonça assuma meu lugar e continue fazendo exatamente as mesmas coisas. Raquel segurou seu rosto entre as mãos. Então não, deixe isso acontecer. Continue lutando, continue falando. Algumas pessoas vão ouvir. Como você consegue ter tanta fé, depois de tudo o que passou? Porque viu que é possível, vi você mudar. E se você pôde mudar, outros também podem. Ele beijou-a suavemente, ainda maravilhado com a força daquela mulher que, segundo todas as probabilidades, deveria desprezá-lo. Na manhã seguinte, Tiago vestiu seu único terno restante, muito mais simples que os antigos Armani, para a audiência judicial. Antes de sair, verificou a caixa de correio e encontrou um envelope oficial. Dentro, uma carta da Defensoria Pública,
confirmando que seu pedido de adoção de Júlia havia sido aprovado para análise preliminar ***. O processo de adoção fora uma decisão conjunta. Apesar da recuperação constante, os médicos alertaram que Raquel poderia enfrentar limitações permanentes. Uma família legalmente constituída ofereceria mais segurança a Júlia, especialmente considerando que o pai biológico jamais aparecera ou contribuíra de qualquer forma. A audiência foi longa e tensa. De um lado, dezenas de famílias do antigo Jardim das Acácias e de outros empreendimentos do Grupo Horizonte. Do outro, a nova diretoria da empresa, que tentava simultaneamente reparar os danos e proteger seus interesses econômicos. Tiago sentou-se como testemunha-chave, nem totalmente de um lado nem de outro, uma posição ambígua que refletia sua própria jornada. Durante horas, respondeu perguntas sobre decisões corporativas, documentos assinados, ordens dadas e ignoradas. Senhor Mendonça, perguntou finalmente o juiz, o senhor acredita que sua empresa operou de má fé nestes casos de remoção? A sala silenciou. A resposta poderia definir o rumo de dezenas de ações judiciais em andamento. Meritíssimo, acredito que operamos dentro de uma lógica perversa que naturalizamos no mercado imobiliário, respondeu cuidadosamente. Usamos a lei não para garantir justiça, mas para legitimar ações que sabíamos, no fundo, serem moralmente questionáveis. Não foi um único ato de má-fé, mas uma cultura empresarial inteira construída sobre a desumanização dos mais vulneráveis. O juiz o estudou longamente e então assentiu. Uma resposta honesta, pelo menos. Ao final, o acordo foi homologado. O Grupo Horizonte comprometia-se a pagar indenizações substanciais a todas as famílias comprovadamente prejudicadas, a financiar habitações sociais em áreas equivalentes e a mudar radicalmente suas práticas de aquisição de terrenos e remoção de comunidades. Era uma vitória parcial, mas significativa. Ao sair do tribunal, Tiago foi abordado por seu Antônio, um dos líderes comunitários do antigo Jardim das Acácias. Nunca pensei que viveria para ver isso, disse o senhor emocionado. Não é tudo o que perdemos, mas é um começo. Obrigado por ter tido a coragem de falar a verdade. Eu que agradeço por seu perdão, seu Antônio. Não o mereço. Perdão não é algo que se mereça, filho. É algo que se recebe como um dom e se honra com ações. Aquelas palavras o acompanharam durante toda a viagem de volta para casa. No ônibus, um meio de transporte que jamais utilizara em sua vida anterior, observou a cidade que ajudara a transformar, agora com olhos diferentes. Via não apenas os arranha-céus imponentes, mas também as pessoas que viviam à sua sombra, em cortiços, favelas e ocupações. Ao chegar em casa, encontrou Raquel na varanda, trabalhando em seu notebook. Desde que pudera retomar atividades limitadas, ela vinha colaborando com uma associação de defesa de trabalhadores terceirizados, oferecendo consultoria jurídica básica a partir de sua experiência pessoal. E então? Perguntou ansiosa. Acordo homologado, respondeu Tiago, sorrindo cansado. As famílias vão receber as indenizações. Graças a Deus, precisamos comemorar. Já tenho ideia de como. Ele tirou do bolso o envelope da Defensoria Pública. Chegou hoje. Raquel leu a carta, os olhos enchendo-se de lágrimas. É o primeiro passo. Não precisamos contar para Júlia ainda. Ainda vai demorar e se por alguma razão não for aprovado. Vai ser aprovado, afirmou Raquel com convicção. Você tem sido mais pai para ela nestes 6 meses do que o biológico em toda a vida dela. A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Era Dona Zilda, trazendo um de seus famosos bolos de fubá. Vim trazer pessoalmente. A Julinha me disse que vocês receberam a visita da assistente social ontem, então pensei em trazer algo para adoçar a espera, explicou a senhora, entregando o bolo ainda morno. A senhora é um anjo, Dona Zilda. Quer entrar para um café? Enquanto serviam o café na cozinha simples,
Tiago contemplou o contraste com sua vida anterior. Antes, não sabia sequer o nome dos vizinhos de seu luxuoso condomínio. Agora, conhecia cada morador da rua, compartilhava histórias e preocupações, sentia-se parte de uma comunidade real. "Como vai o trabalho na cooperativa, meu filho?" perguntou Dona Zilda, enquanto saboreava seu café. Após meses de entrevistas e provas de suas novas intenções, Tiago finalmente havia sido aceito como consultor na Cooperativa de Urbanismo Social, um grupo de arquitetos, advogados e líderes comunitários dedicados a defender o direito à moradia digna. "Começo oficialmente na segunda-feira", respondeu, ainda surpreso com o rumo que sua carreira tomara. "Vou ajudar a identificar práticas predatórias de incorporadoras e orientar comunidades sobre seus direitos." Quem diria, hein? O homem que derrubava casas, agora ajudando a protegê-las. Dona Zilda sorriu, sem malícia. Deus escreve certo por linhas tortas. À noite, quando Júlia já dormia, Tiago e Raquel sentaram-se no pequeno quintal dos fundos. O céu de São Paulo, geralmente encoberto pela poluição, exibia algumas estrelas teimosas que conseguiam brilhar apesar de tudo. "Um ano atrás, eu estava fechando o negócio do Jardins Corporate", refletiu Tiago. "Pensava que estava no auge da minha vida." "E estava feliz?" perguntou Raquel, inclinando-se contra seu ombro. "Achava que sim, mas não conhecia outra forma de viver." Asterisco. Ela segurou sua mão entrelaçando os dedos nos dele. "E agora? Com muito menos dinheiro, sem poder, sem status?" Asterisco. Tiago olhou para a casa modesta que agora chamavam de lar. Comprada com os últimos recursos que conseguira preservar, representava não o fim de uma fortuna, mas o começo de uma vida autêntica. "Agora sei o que é realmente importante", respondeu, beijando suavemente a testa de Raquel. "E não tem preço?" Asterisco. No dia seguinte, um domingo ensolarado, levaram Júlia ao Parque Ibirapuera, o mesmo parque da foto que encontrara no porta-retrato. O lugar onde, sem saber, seus destinos já haviam se cruzado anos antes, *** Júlia corria à frente, coletando flores caídas para um buquê improvisado. Tiago empurrava a cadeira de rodas de Raquel pelos caminhos sombreados do parque, ambos sorrindo ao observar a alegria infantil da menina. "Olha só, é aqui!" exclamou Júlia subitamente, apontando para um espaço próximo ao lago ***. Era o local exato da foto reconhecível pelo ângulo da pequena ponte ao fundo. O lugar onde, anos atrás, Raquel e Júlia haviam dividido um sorvete barato, enquanto Tiago, ao fundo, celebrava ao telefone o negócio que destruiria o lar delas. "Vamos tirar outra foto?", sugeriu Júlia, entusiasmada. "Mas dessa vez todo mundo junto." Asterisco. Um transeunte gentil ofereceu-se para fotografá-los. Tiago posicionou-se ao lado da cadeira de Raquel, com Júlia entre eles. Os três sorriam, não o sorriso artificial das fotos corporativas ou o sorriso resignado de quem enfrenta dificuldades, mas o sorriso genuíno de quem encontrou, contra todas as probabilidades, um caminho para a felicidade. "Sabe o que eu mais gosto na nossa casa nova?", perguntou Júlia, enquanto caminhavam de volta. "O quê?", perguntou Raquel. "Que não é tão grande que a gente se perde, nem tão pequena que a gente se esbarra. É do tamanho certo para uma família." Asterisco. Tiago e Raquel trocaram um olhar emocionado. De todas as medidas que Tiago aprendera em sua carreira, metros quadrados, taxas de retorno, valorização percentual, nenhuma captava a sabedoria simples daquela criança. O tamanho certo para uma família, uma medida que não constava em nenhum prospecto imobiliário, mas que agora sabia ser a única que realmente importava ***. Naquela noite, depois que Júlia adormeceu, Tiago pegou o antigo porta-retrato de madeira onde tudo começara. Ao lado da foto original de Raquel e Júlia no parque, colocou a nova com os três juntos, passado e presente lado a lado, um lembrete visual da jornada extraordinária que os unira. "O que você está pensando?", perguntou Raquel, observando